noite. Irmãos, eu gostaria que vocês me ajudassem a pregar nessa noite. Gostaria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: irmão, gente, mas fala com fé. Diga: irmão, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. A palavra de Deus diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais até se tornar dia perfeito. E à medida que você for ouvindo essa palavra e você for acatando essa palavra com firmeza no seu coração, luz, entendimento vai chegando sobre a sua vida e você vai se transformando naquele melhor você que você pode ser. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus, da forma que Deus criou você para ser. Você não é o que você pensa que você é mais. Você não é o que os outros dizem que você é o que Deus diz ao seu respeito. Você crê, você pode se alegrar com isso? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé para a gente orar mais um pouco. Aleluias! Queridos, atitudes é mais importante do que emoções, ações. Eu não estou sentindo vontade, mas eu coloco o meu corpo na posição de vencedor. E o meu corpo vai receber um comando. A palavra diz, em Romanos, não vos conforme... diz assim, Romanos 12, 2 diz, Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. O mundo está dizendo que as coisas não estão indo bem, mas com você é diferente, porque essa palavra, ela é o poder de Deus na sua vida, amém? Feche os seus olhos, eleva os seus pensamentos a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa noite. Essa noite é uma noite ímpar, Senhor. O Senhor disse na tua palavra, onde houvesse 2 ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria presente. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu poder sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão, Pai. Eu declaro corações abertos, eu declaro as mentes atentas, corações receptivos para receber a tua palavra, Pai. E aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Queridos, eu estou entusiasmado com essa palavra, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Fique à vontade para você sentar. Ok? Nós somos chamados para viver não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Você não vê os seus aparelhos, o seu órgão, mas você sabe que ele existe. Você não vê o ar, mas você sabe que ele existe. Você não está vendo Deus aqui, mas ele se faz presente aqui. E ainda que seja maior o problema que você esteja enfrentando, o nosso Deus, o seu Pai, o nosso Pai, ele é o Deus do impossível. Não há impossíveis para Deus. Amém, queridos? Eu gostaria, a palavra que veio ao meu coração foi para falar sobre identidade e propósito. Quem somos, o que temos e o que podemos por meio do Senhor Jesus Cristo. E para começar a falar a esse respeito, eu gostaria de falar para você sobre eu não sou especialista em história, mas reza a lenda que certa vez 2 soldados se perderam em meio a uma guerra. E depois de passarem todo tipo de aflições, semanas perdidos, eles encontraram uma base do seu exército. E eles ficaram muito felizes quando eles encontraram aquele exército. E eles chegaram empolgados na base e ali, na portaria, havia um oficial de alta patente. E é de costume de bater continência, só que eles esqueceram disso. Só que eles chegaram para aquele oficial e diziam assim: que bom que nós encontramos vocês, que bom que nós encontramos vocês, onde nós estamos? E reza a lenda que aquele oficial olhava para eles de cima para baixo, com aquele ar de superioridade e dizia: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? E a história diz que aqueles soldados olharam um para o outro, ainda com o bom humor, apesar das aflições, e disse um para o outro:
coisa complicou. Por quê? Primeiro, nós não sabemos onde estamos e nós encontramos alguém que não sabe quem ele é. Eu quero dizer para você, você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é o que as pessoas disseram ao seu respeito, ok? E a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é pelo que nós ouvimos. E você é um bem-aventurado porque você está aqui exposto, ouvindo essa palavra. E se você der crédito ao que esse envelope que vos fala aqui nessa noite, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 4, e no versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas não é o nosso caso. Ainda que seja a primeira vez que você está aqui nessa noite tendo contato com essa palavra, luz está chegando e você não vai sair, você não é mais o mesmo. Ok, queridos? Então, o meu povo, diz o Senhor, perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus, do amor de Deus, do propósito de Deus, da identidade de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus reflete quem nós somos e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua palavra no livro em 1 Pedro, capítulo 2, e no versículo 9. Amém, irmãos? Se você está sem Bíblia, pega uma carona com quem está do seu lado. Amém, queridos? Então, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você aceita essa palavra, quando você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu cabelo continua o mesmo, a sua pele continua a mesma, mas o seu espírito recebeu vida. O Senhor disse na tua palavra, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a sua consciência, a consciência de quem você é, a sua verdadeira natureza, ela é ativada. É onde você é rei. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho não é para a direita, não é para a esquerda, não é para frente, não é para trás, é para dentro de você. Então você encontra o Senhor onde Ele decidiu morar, dentro de você. Mas nós somos chamados para o crescimento. Essa palavra, ela ativa, ela potencializa a sua verdadeira identidade. A palavra é o espelho que reflete para nós quem nós somos de fato e de verdade. E nós vamos estar conscientes daquilo que nós temos ouvido, porque aquilo que nós ouvimos, nós vamos dar crédito, e aquilo que você dá crédito se torna o seu foco, e o seu foco se torna a sua realidade. Eu quero encorajar você a focar no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Eu não estou aqui para motivar você, eu estou aqui para ativar você, para que você entenda quem você é e o que o Senhor fez por você. Amém, queridos? Então, ele disse, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos transformados pela palavra do Senhor para que nós venhamos transformar outras vidas, sermos um farol, sermos um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Muitos perguntam, qual é o propósito, qual é o meu chamado? O nosso chamado é estar com o Senhor. Em Marcos 3,14 diz, e ele chamou, vamos lá para a gente conferir, para não ter erro, Marcos 3, capítulo 14. Vamos ver o que diz a palavra aqui em Marcos, capítulo 3, e no versículo 14. Querido, se eu estiver falando rápido, eu vou passar para vocês depois tudo que eu falei aqui,
porque é importante você ouvir, você ler, você reler, você meditar nessa palavra. Amém? Marcos, capítulo 3. Aleluias. Marcos capítulo 3 e no versículo 14 diz o seguinte: então designou 12 para estarem com ele. Primeiro, nosso chamado é estar com o Senhor. É onde as coisas acontecem, é colocar a nossa vida, o nosso conceito, tudo no Senhor, na dependência do Senhor. Você observa que os filhos, o curso natural é, à medida que ele cresce, ele vai se tornando independente dos seus pais, mas com o Senhor, à medida que nós crescemos, nós nos tornamos cada vez mais dependentes do Senhor. Aleluias! E você não perde, irmão, você não está em prejuízo. Aleluias! Então nós fomos chamados, qual é o meu chamado? Qual é o propósito da minha vida? É estar com o Senhor. E quando nós estamos com o Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, nos entregamos essa palavra que é viva e eficaz, quando essa palavra se torna o nosso respirar, nós vamos fluir. O Salmo 18 ou 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, é Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua criação. Há vários princípios na natureza. Quando você olha para um golfinho não nada, ele dá um show. Você foi chamado para ser o melhor de você, se desenvolver. Aleluias, e para isso você precisa se conectar com pessoas que estão fervorosas no Senhor. A palavra diz, no zelo não sejais remissos, mas sejam fervorosos de espírito. Aleluias, irmãos, eu sei o que é estar frio espiritualmente, como que é horrível. Você ouve a palavra e você pensa, para que esse cara se comporta dessa forma? Para que performance? Não é performance, querido. Glória a Deus, o meu coração está sendo incendiado por essa palavra. Eu orei, eu clamei, eu pedi ao Senhor para que quando eu estivesse aqui, eu falasse não aquilo que eu quero, mas algo que fosse incendiar o seu coração, para que você fosse levantado por dentro, para que a sua verdadeira natureza ela venha aflorar. Aleluias! Então quando diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes. Alguém diz que a vida é um presente que Deus nos deu, aquilo que nós vamos fazer com ela é um presente que nós vamos entregar para Deus. Qual é o nosso propósito? Intimidade com Deus, transformação com Deus, para que nós sejamos um farol, um canal para outras pessoas. A oração diz que o Pai é nosso, o pão é nosso, o Pai é nosso. Então não é mais sobre nós. Às vezes eu preciso tirar os olhos de mim, eu envolvo com as coisas de Deus, tiro os olhos de mim e foco no próximo. Porque o negócio de Deus nessa terra é pessoas. Deus não vê as pessoas como nós nos vemos, querido. Deus vê as pessoas como Ele criou elas para ser. Você não é um erro, você é um acerto. Você não é uma pergunta, você é uma resposta de Deus. E talvez você olhe para você e você fale assim, mas eu não me vejo assim. Ei, Deus te vê assim. Aleluias! A palavra diz que Deus ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para fazê-lo assentar-se ao lado dos príncipes do seu povo. Eu estou diante de príncipes, eu vejo você assim, aleluias, e eu não quero ousar pensar o contrário. Alguns vão confundir confiança com arrogância. Não, queridos, você tem que ser ousado no Senhor, porque o Senhor te fez. Arrogância não é pensar, nem mais é pensar menos dos outros, mas você deve fluir naquilo que o Senhor chamou você para ser. Alguém disse, o John Maxwell escreveu que a mediocridade ama companhia. Alguns, pode acontecer de pessoas quererem dizer para você, às vezes no seu trabalho, para que essa pessoa se dedica tanto? A excelência, o cuidado, quando você começa a fluir,
a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, seja no seu trabalho, você começa a fazer além do que foi pedido para você, isso causa incômodo nas outras pessoas. Por que portas se abrem para muitos? Porque nós somos chamados para fazer a diferença. Você é um ser excelente e você faz as coisas com excelência. E isso incomoda a mediocridade, porque é mais do mesmo. Eu gosto de andar com pessoas que estão na média. Quando alguém começa a despontar, isso me incomoda. Isso está revelando para mim que eu estou parado. Mas nós somos chamados para o crescimento. Amém, queridos? Então, quando nós damos o melhor de nós, automaticamente nós vamos receber o melhor de Deus. A palavra diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. A palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo o coração é totalmente dele. Para quê? Para mostrar-se forte com ele. Amém? Eu desejo que o seu coração esteja inclinado para o Senhor, que a ansiedade, que as preocupações não venham tirar você do seu foco. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante. Existe um cuidado de Deus para com a sua vida. Você é precioso para o Senhor. O Senhor não vê você como seus parentes te veem. Talvez alguém disse para você que você é incapaz. Isso é uma mentira. Mentiram para você. Talvez você também mentiu para você. Quando você, diante de algo, você diz: eu não sou capaz, eu não posso. A única coisa que nós não podemos e não devemos é viver uma vida longe da presença de Deus, sem intimidade com Deus. Queridos, abrir mão daquilo que nós julgamos ser precioso, das nossas vontades, dos nossos desejos, em prol da vontade de Deus, é sucesso total. Certa vez Deus disse para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Mas um provérbio romano diz: se eu não tiver inimigos interiores, eu não terei inimigos exteriores. Então o que eu preciso? Renovar minha mente pela palavra de Deus. A palavra diz: não vos conformeis com esse século, não receba a fórmula desse século. Você não precisa ser parecido com ninguém. Ser especial é ser parecido com você mesmo. Aleluias! É lógico que nós podemos apreciar o que é belo, mas que isso não perca o equilíbrio de você saber que especial é ser você. E para você ter essa consciência, você precisa meditar nessa palavra, se alimentar dessa palavra, porque essa palavra, ela produz vida nas nossas vidas. Amém? Mateus capítulo 6, no versículo 25. Nós devemos abrir mão daquilo que às vezes até soa como interessante. Estou preocupado, estou ansioso. Isso não faz parte da nossa vida quando isso começa a tirar o equilíbrio e o sentido da nossa vida. Mateus capítulo 6, no versículo 25. Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Queridos, é importante nós cuidarmos do nosso corpo, fazer uma academia, você, se necessário for, fazer correções. Tem pessoas que fazem implante de cabelo, faz correções, várias correções, mas nada mais importante do que você cuidar, querido, do seu coração, porque no coração não tem como fazer plástica, mas no coração tem um vazio no formato de Deus, onde somente a presença de Deus pode preencher esse vazio. Muitas pessoas estão em busca de algo que lhe dê um sentido, um prazer de viver. E eu digo para você, por menor que seja o conhecimento que você tem da palavra aqui, você tem algo capaz de mudar a vida e o destino dessas pessoas. A palavra diz que você é rei e sacerdote, uma nação santa, você é escolhido. Escolhido
por Deus. Deus escolheu você. Você não é candidato, você é eleito por Deus. Você não precisa mendigar amor de ninguém, seja de homem, seja de mulher, seja de pai, seja de filho. Você tem um pai que te ama. E você não, eu não estou sentindo, a gente não precisa sentir, a gente só precisa crer. Crer, coloca o seu corpo em rendição ao Senhor. Como é bom você erguer as mãos e dizer: Pai, eu estou aqui. Talvez você não vai ver, não vai sentir, mas um poder. Eu percebo os céus abertos aqui sobre as nossas vidas nessa noite. Eu percebo pela fé céus abertos, corações sendo preenchidos, ansiedade sendo dissolvida, o vazio do seu coração sendo preenchido. Você não precisa de coisas para que coisas lhe tragam alegria, nem sentido de viver. O que nós precisamos é somente da palavra de Deus. Aleluias! Jesus disse: vós já estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho dito. Amém? E continuando, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Queridos, a palavra é sobre identidade e propósito, mas a palavra é a água da vida. É impossível você mergulhar na água e você não ser tocado por ela. Você vai ser alcançado em todas as áreas. A palavra ela é luz. E onde a luz chega, as trevas desaparecem. Eu estou fazendo uma analogia. Talvez há trevas no seu emocional, a luz chega, te dá clareza de quais os caminhos você deve seguir. Vamos para Hebreus capítulo 4 e no versículo 12. Aleluias! Diga comigo: eu sou um espírito. Mas fala com convicção: eu sou um espírito. Eu possuo uma alma e eu habito em um corpo. Amém? Você é maior por dentro. Então não fique contrariado o dia que você acordar, irmão, e o seu cabelo estiver todo bagunçado. Você é a imagem e semelhança de Deus. Há poder dentro de você. Aleluias! Hebreus capítulo 4 e no versículo 12 diz: porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Essa palavra é a vida de Deus dentro de você, te dando direções e discernimento de qual voz você deve ouvir, qual caminho você deve seguir, quais os conselhos, com quem você deve andar. Discernimento é a sua identidade sendo ativada. Você nunca vai ver um leão andando com um porco, você nunca vai ver uma águia voando com um pombo, e a palavra nos compara como águias, como leão. Então você é poderoso em Deus, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar ou fazer alguma coisa, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Há poder dentro de você, há criatividade dentro de você, tudo o que você precisa apenas de uma ideia. A palavra de Deus é a ideia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em Atos 17, 28 diz: porque nele nós movemos
e existimos. Existimos com vida. Não existimos levado por ventos, por tempestades. Não somos um barco à deriva. Há poder dentro de você. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu acredito que por um momento ele estava em meio à tempestade e ele estava sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele viu o poder de Deus, a consciência de que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em governos, outros questionam o que está acontecendo lá. Ei, o que acontece dentro de você é mais importante do que o que acontece fora de você. Amém? E o que acontece? Alguém diz que os coelhos vão mais rápidos, mas as tartarugas conhecem a beleza do caminho. Então, quando você vem para essa palavra, você deve não se apressar em sair. Esse é o único livro que, quando você lê, o autor está presente. Então, medite nessa palavra, porque movimento não é sinal de produtividade. Às vezes você está correndo para fazer tantas coisas, quando na verdade o Senhor está querendo, Ele está desejoso de dar para você uma ideia, de se revelar a você. O que você precisa é apenas de uma ideia, e tudo o que você precisa está aqui. Toda confusão, a confusão é o princípio do entendimento. Diga comigo, a confusão é o princípio do entendimento. Eu vou explicar para você. Talvez você pegue a Bíblia e você fala assim: eu leio, eu não entendo nada. Isso acontece comigo também. Às vezes eu leio, eu não entendo nada. Mas quando você começa a meditar, e meditar, e ver, e rever, a sua mente, ela entra em parafuso. Parece que está tudo desorganizado. Aquilo que estava desorganizado vai recebendo forma por meio da palavra. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia, mas é a própria palavra de Deus sendo liberada, tudo ia recebendo forma. Então o que você precisa vem da palavra, vai recebendo forma, coisas vão sendo organizadas dentro de você, e à medida que se organiza dentro de você, você reproduz isso naquilo que você deseja. Amém, queridos? Então, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O nosso propósito é estarmos com o Senhor. Então, queridos, o negócio de Deus é pessoas. Talvez você fale assim: como que eu vou me preocupar com o próximo, sendo que eu tenho os meus problemas para resolver? O Senhor te dá sabedoria à medida que você vai nessa caminhada. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. E esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 15 e no versículo 16. Em Mateus 4,4 o Senhor diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento. Nós precisamos alimentar. Você não fica sem jantar, sem almoçar, sem lanchar. E assim, muito mais importante do que isso, é nós alimentarmos a nossa essência, a nossa identidade. Amém, queridos? Veja o que diz a palavra em Jeremias capítulo 15 e no versículo 16. Jeremias, capítulo 15, e no versículo 16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, as
tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu coração, pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Então nós precisamos nos alimentar dessa palavra. É simples. Qual o segredo dessa mensagem? Alimentar-se da palavra, porque essa palavra que produz vida nas nossas vidas. Vamos andar mais um pouquinho. Eu vinha falando sobre você é um povo escolhido do Senhor, você é a raça eleita, você é o povo escolhido do Senhor. Agora vamos ler Deuteronômio, eu vou chegar lá. Cadê a palavra? Dá glória a Deus aí, irmãos. Deus é bom. Deuteronômio. Não marquei. Bom, queridos, é o seguinte. Eu não anotei aqui. Mas vamos ler Isaías 26, versículo 3. Vamos mudar. Ao invés de Deuteronômio, nós vamos para Isaías, capítulo 26, versículo 3. Aleluias. Aleluias. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Queridos, decidir pela palavra de Deus é algo poderoso. Muitos desejariam ter o que você tem, muitos desejariam estar onde você está, recebendo essa palavra, porque a palavra diz: o mundo jaz no maligno. As pessoas estão fazendo coisas absurdas para que elas recebam o prazer de viver. Mas talvez você não saiba, essas pessoas, elas estão perdidas, elas estão perecendo por falta de conhecimento. Nós somos tentados a olhar para pessoas e parece que elas estão no mundo e parece que está tudo bem, porque as pessoas só mostram aquilo que elas querem mostrar, elas só mostram as fotos sorrindo. Mas a verdade é que é um vazio, uma falta de sentido na vida dessas pessoas, e nós fomos chamados para isso, queridos. E à medida que você vai cuidando disso, Deus vai cuidando daquilo que você deseja, Deus vai te dando ideias, inspirações, criatividade vai surgindo, à medida que você começa a se importar com o seu próximo. A gente precisa tirar os olhos de nós, porque às vezes a gente está muito centrado na gente, as preocupações, as pressões do dia a dia são tantos afazeres, mas a verdade é que o Senhor nos chamou para viver uma vida no reino. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você que tem essa palavra, você não precisa viver desesperado, ainda que as pressões venham, à medida que a palavra diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Eu lembro da história de que uma criança um pai andava com a criança certa vez e ele ouviu um barulho nos céus, era um avião passando. Aí aquela criança dizia para o pai: pai, o avião é pequeno. E o pai dizia: não, filho, é grande. E aí ficou naquela: é pequeno, é grande, até que o pai levou ele no aeroporto.
E quando ele chegou lá, ele constatou de que realmente o avião era grande. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais nós aproximamos, nós buscamos essa palavra de todo o nosso coração, você vai crescendo, você vai mudando de fase. Por quantas são as pessoas que às vezes elas vivem, entra ano e sai ano, elas estão vivendo os mesmos problemas. Não. A vida acontece um passo de cada vez, e à medida que você vai andando nessa palavra, coisas vão sendo transformadas, você vai mudando de fase, você vai crescendo, crescendo por dentro. Amém? Então, diz aqui, a palavra diz que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo o coração, cujo o propósito, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. É firme porque confia em ti. Então nós precisamos ter um querer, mas querer de verdade. Não ser aquele querer flácido, apegar com firmeza as verdades ouvidas. Ainda que eu não esteja entendendo, mas eu continuo crendo. A palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deixa eu conferir se é isso. Abra comigo em Provérbios 3, 5. Aleluias. Não negocie com a dúvida, querido, em relação às coisas de Deus. Dúvidas sempre vão vir. Os dardos inflamáveis do maligno. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Há muitas vozes nesse mundo, vozes clamando por atenção, vozes, a sua mente ela é disputada o tempo inteiro por vozes. Olha isso aqui, olha como as coisas estão. Não, eu vou olhar para aquilo que o Senhor diz na sua palavra. O Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Provérbios 3, versículo 5 em diante diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. É de todo o nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Pare e olhe para cá. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Há caminhos que há tempestades, mas eu vou reconhecer o Senhor mesmo em meio à tempestade. Eu entendi quem eu sou, de quem eu dependo. Eu entendi onde está a minha fonte de vida. Ela está no Senhor. Ela não está nas circunstâncias. Eu não vou, como diz o pregador, flertar com as circunstâncias. As circunstâncias, as pressões, está dizendo para você: não, eu não vou flertar com isso. Eu vou ficar com aquilo que o meu Senhor diz. Nós vamos estar conscientes daquilo que nós temos ouvido e dado crédito. Os afazeres do dia a dia sempre vai querer puxar você por um caminho que não é o caminho do Senhor. Mas eu não vou me conformar. A minha natureza é de vencedor. Eu fui chamado para fazer a diferença. Eu estou falando com você, você foi chamado para fazer a diferença. Você não é um termômetro, você é um termostato, você é um transformador. Onde você chega, o ambiente precisa ser transformado. Existem ambientes que eles são pesados. Há quem diga que pessoas chegam em casas que até as plantas sentem, as plantas murcham, mas onde você chega, vida flui de você. Você transpira vida. Vida sai pelos seus poros, por aquilo que você fala, pelo brilho do seu olhar.
A palavra diz que Jesus ele manifestou no seu semblante, o seu semblante fala. Você não precisa às vezes falar nada com a sua boca, a sua postura fala. Aqueles que não entendem costumam chegar para você e dizer, você tem uma aura diferente, tem algo diferente em você e você sabe que é a presença de Deus andando com você. Aleluias! Glória! Diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. As coisas estão dando errada, eu não estou entendendo nada, eu vou continuar confiando no Senhor. Mas para isso precisa estar ativa a palavra dentro de mim. Eu preciso me encher. O Flávio sempre cita um versículo no Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como que você enche do Espírito? Falando essa palavra, orando. Eu estou trabalhando, às vezes, para quem sabe que eu trabalho, a minha função é cabeleireiro. Eu não sou um cabeleireiro, eu estou exercendo essa função. Eu estou servindo a Deus com a palavra, fazendo o que eu faço. Entende? Então, às vezes muitos nem sabem, mas eu estou ali lavando a cabeça de alguém, eu estou orando em língua, eu estou declarando o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Nós fomos chamados para sermos transformados, para que nós venhamos transformar a vida de outras pessoas. A palavra no grego para a igreja é eclésias, chamados para fora. Então, onde você está, você é um representante, um embaixador do Senhor lá. Essa comissão, nós fomos comissionados não é apenas para pastor, para ministro, mas você é um embaixador. Onde você está cuidando do reino do Senhor. Então, não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução é com vinho. Não, mas às vezes você está embriagado com os likes, buscando quantas curtidas eu recebi. Não, o Senhor curte você e aprova você e elegeu você. Amém, queridos? E eu quero encerrar aqui, porque aquilo que eu tinha no coração para compartilhar com vocês, eu já disse, e o desejo do meu coração é que essa palavra, ela venha se enraizar no seu coração e que você apegue com firmeza essa palavra que produz vida nas nossas vidas. Amém, querido? Eu gostaria que você ficasse de pé e eu quero orar com você. Aleluias! Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou diante da tua noiva, dos teus filhos. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. O desejo do meu coração é que essa palavra venha frutificar, que essa palavra que foi dita nessa noite, ela venha enraizar no coração de cada um que aqui se encontra. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha cuidar dos familiares, Senhor, de cada uma dessas pessoas.